Olá, catequizando, segunda etapa do Crisma. Bem-vindos para mais um encontro. Espero que estejam todos bem. Iniciemos nossa catequese em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar nossas famílias, vem iluminar a catequese, vem iluminar nossa igreja, vem iluminar a nossa vida, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. O Espírito Santo nos dá dignidade de filhos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, mas vamos ver primeiro como era na época de Jesus, quando Jesus viveu entre nós. Jesus inicia sua vida pública anunciando a chegada do reino de Deus, não só com palavras, mas também com obras. Ele faz isso libertando os oprimidos, curando os enfermos e dando aos pobres a boa notícia da salvação. Deus quer devolver a dignidade perdida de quem a perdeu. Ele quer que descubramos que somos importantes para Ele, que somos valiosos, que somos seus filhos. Por isso, Ele envia Jesus. Vamos ver como era a sociedade em que Jesus viveu, para entender melhor o que Ele fez e a repercussão que teve. No final, nós vamos perceber que, apesar da distância de mais de 2000 anos, o sofrimento e a dor humana que havia naquela época continuam existindo ainda hoje. O que muda são as circunstâncias, os interesses em jogo e os grupos coletivos e classes sociais implicadas e afetadas. Então, a sociedade que Jesus viveu era profundamente religiosa, era uma teocracia, ou seja, Deus quem mandava e governava Israel, e fazia isso através de um sumo sacerdote e da lei descrita nas Sagradas Escrituras. O poder e o controle sobre as pessoas da cidade era exercido pelos grupos religiosos, que eram os judeus e os fariseus. Então, eu fiz aqui um desenho de uma pirâmide, não sei se vocês vão conseguir identificar direito, mas aqui estão as classes, né? Através dessa pirâmide a gente vê como é que era a classificação, os grupos sociais daquela época. Então, a grande parte aqui, a maior parte da população era quem? Pecadores excluídos, os mendigos e os pobres. Já já nós vamos ver quem são essas pessoas. E aqui no topo, olha só, que o sumo sacerdote, né, que mandava em tudo. Aqui a aristocracia, né, os sacerdotes, os chefes do templo e as famílias mais ricas. E a classe média, bem pouquinho, né? A classe média, os grandes comerciantes e os artesãos. Então, assim se formava naquela época a sociedade, né? E aí, Jesus se solidarizou com quem? Com 4 grupos, que eram os pobres, os enfermos, os pecadores e as mulheres. Os pobres, quem eram os pobres daquela época? Vamos ver como é que era, se parece com a vida de hoje. Considerava-se pobres aqueles que dependiam do salário diário para viver.
Eles não tinham emprego fixo. Com esse dinheiro, as famílias somente conseguiam suprir suas necessidades básicas para um dia. E aí, se não conseguia trabalho no outro dia, ficava passando necessidade. Então, esses eram os pobres. Os mendigos. Esse grupo social pertencia àquelas pessoas que necessitavam de ajuda alheia para sobreviver. Estavam as viúvas e os órfãos, porque quando o marido faltava, falecia, ficavam sem ninguém que trouxesse dinheiro para casa, ficavam desamparados, então necessitavam de ajuda das pessoas. Os enfermos, as pessoas doentes, que eram os mais numerosos da época, para eles era uma verdadeira desgraça, porque perdendo a saúde não podiam trabalhar. Então, implicava, eles se obrigavam a mendigar. Não tinha nenhum tipo de assistência social naquela época. Também os cegos, os surdos, os mudos, as pessoas deficientes em geral, não tinha outro recurso a não ser mendigar. Se não queriam ser um peso para as famílias, então eles saíam para pedir, eram os pedintes. E depois vamos ver a outra classe, outro grupo com que Jesus se solidarizou, os pecadores e os excluídos. Considerava-se pecador aquele que não cumpria as leis de Deus. O pecador era excluído naquela sociedade religiosa, então ele não podia participar da sociedade religiosa. E por fim, as mulheres. As mulheres eram totalmente marginalizadas naquela sociedade religiosa. Ela era considerada inferior ao homem. Elas eram totalmente excluídas da vida pública. O testemunho das mulheres não tinha validade em juízo. As meninas, quando crianças, não podiam estudar, não podiam ir para a escola, e quando adultas, viviam sob o domínio dos maridos. Este podia repudiá-las e divorciá-las delas por qualquer motivo ou desculpa, por pequeno que fosse. Então foi assim, durante mais de 30 anos em sua vida oculta, Jesus esteve nessa sociedade, imbuindo-se de tudo que ali ocorria. E diante dessa realidade, ele viveu e tomou partido. No batismo de Jesus, abriu-se o céu e desceu sobre ele o Espírito Santo. E ouviu-se uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, de ti eu me agrado. No dia do nosso batismo também desceu o Espírito Santo, e Deus disse as mesmas palavras para cada um de nós. Com a confirmação, nós completamos o nosso batismo e recebemos plenamente o Espírito Santo, que nos faz ser filhos de Deus em plenitude. O Espírito Santo faz com que tenhamos consciência de que somos realmente filhos de Deus, de que somos muito valiosos para Ele e que temos que valorizar e amar a nós mesmos, com tudo de bom que Ele plantou dentro de nós. Com a confirmação, o Espírito Santo nos dá força e capacidade para comportar-nos de acordo para o que fomos chamados, filhos de Deus. O Espírito Santo nos impulsiona a ter uma conduta moral própria e característica de quem tem como pai, mãe, e que se traduzem e resumem no mandamento do amor, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. São disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Então, os dons do Espírito Santo são 7. A sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza,
a ciência, piedade e o temor a Deus. Vamos ver cada um deles. O dom da sabedoria é um presente que ilumina nossa inteligência, nos faz ter clareza nas ideias, nos faz ver a realidade das coisas como elas são. Dá-nos corações e olhos capazes de distinguir a verdade da mentira. Ajuda-nos a ser críticos conosco mesmo, com as situações que nos rodeiam, mas nunca de forma destrutiva, senão construtiva, procurando e almejando sempre caminhos de melhora e de crescimento. O dom da inteligência. Por esse dom, somos capacitados a ver as pessoas e o mundo com os olhos de Deus. Através desse dom, o Espírito Santo faz com que nossa inteligência entenda o significado da verdade revelada por Deus. O dom do conselho é um dom que nos ilumina e conduz para sabermos escolher bem e distinguir as opções alternativas que a vida nos apresenta. Como nos ensina o Papa Francisco, o dom do conselho nos torna capazes de fazer a escolha certa no nosso dia a dia, seguindo a lógica de Jesus e do seu Evangelho. O dom da fortaleza. Como homens e mulheres, criaturas de Deus, temos nossas limitações e nossas fraquezas. Nós não damos conta de tudo. E é principalmente nesses momentos de dificuldade que o dom da fortaleza se manifesta. Nós somos pessoas humanas, né? Nós falhamos, nós cometemos erros, né? Nós temos nossas fraquezas. Então, através do dom da fortaleza que nós conseguimos, né? Conseguimos dar conta e nos momentos de dificuldade o dom da fortaleza se manifesta. É por isso que nós precisamos rezar, catequizandos, rezar muito, pedir que o Espírito Santo sempre nos ilumine, nos leve para o caminho do bem, o caminho certo. O dom da ciência, por meio do dom desse dom, o Espírito de Deus faz com que tornemos capazes de olhar o nosso mundo a partir de um novo olhar, a partir de um novo ponto de vista, com o olhar de Deus, ou seja, um dom através do qual o Senhor faz com que o homem entenda as coisas de maneira como ele entende. O dom da piedade, ele nos leva a devotar amor sincero a todas as pessoas e coisas que estão relacionadas com a paternidade de Deus e a fraternidade cristã. E o dom do temor de Deus, que não quer dizer medo, né? Não é para nós sentirmos medo, mas refere-se, antes de mais nada, ao respeito pelos desígnios de Deus e também a confiança naquele que ama. Portanto, catequizandos, os dons do Espírito Santo que você irá receber na confirmação são a força de Deus que vem potencializar e fortalecer as virtudes que colocam em prática o estilo de viver de Jesus que nos propõe o Evangelho. Mas o que são as virtudes em nós? O que são virtudes? Virtude é uma disposição, uma atitude habitual e firme para fazer o bem. Permite a pessoa a fazer não só atos bons, mas também fazer o melhor de si. Tudo que eu vou fazer, eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Se é na minha casa, com a minha família, uma ajuda, né, na casa, ou na minha comunidade, o que eu vou fazer na minha comunidade? Se é para fazer um mutirão de limpeza, se é para mim ajudar alguma pastoral, se é para mim ajudar na liturgia, vou participar na missa. Então, sempre a gente tentar fazer o bem, fazer o melhor possível, fazer o melhor de mim.
Então, segundo a tradição cristã, o ensinamento da igreja nos diz que temos 4 virtudes cardeais ou fundamentais em torno das quais se colocam as outras e que nos ajudam a agir moralmente bem, ou seja, comportar-nos de maneira que nunca percamos a felicidade interior e não provoquemos com nossos atos infelicidade ou desumanidade ao nosso redor. Essas 4 virtudes são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Essas virtudes são como os 4 pontos cardeais de uma bússola, que nos permite não perder a liberdade de filhos de Deus e não cair em nenhuma escravidão que provoque infelicidade em nós e naqueles que convivemos ou nos encontramos a cada dia. Então, as virtudes cardeais, a prudência é o quê? É a disposição de nossa mente para saber escolher em qualquer circunstância aquilo que mais nos convém e para o nosso bem e também para as pessoas que nos rodeiam. Então, não pensar só no meu bem, mas as pessoas que estão próximas a mim. A fortaleza nos assegura nas dificuldades a firmeza e a consonância na busca do bem. Reafirma-nos na vontade de resistir às tentações e superar os obstáculos que surgem em nosso seguimento de Jesus. A temperança nos garante o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. A pessoa moderada não deixa arrastar pelas paixões e vive com moderação. A justiça nos leva a ter a firme vontade de agir justamente, de tratar com dignidade e respeito todo ser humano, respeitando seus direitos, trabalhando para defendê-lo, onde eles não se cumprem, para que todos possam viver com a dignidade de filhos de Deus. Essas são as virtudes cardeais. Agora, as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. Elas chamam-se teologais porque têm seu fundamento em Deus. Elas se referem imediatamente a Deus e são para o caminho pelo qual atingimos a Deus diretamente. Essas 3 virtudes teologais não são algo que possamos alcançar por nós mesmos. Elas são um presente de Deus que Deus nos dá e nós acolhemos livremente. A passagem de João 10:10 diz assim: também a fé, a esperança e a caridade são forças autênticas concedidas sem dúvida por Deus, que o ser humano pode desenvolver e aperfeiçoar com a graça de Deus para obter vida em abundância. Então a fé é o caminho aberto por Deus para a verdade que o próprio Deus. Cremos em Deus porque Ele saiu ao nosso encontro. Ele provocou uma experiência pessoal e nos despertou a fé, a confiança plena de sua presença em nós. A esperança, a fé nos faz viver a vida com esperança. Aconteça o que acontecer, Deus sempre estará conosco, nos estimulando, nos acompanhando, agindo sobre nós, para que seu projeto sobre nós se torne realidade. E a caridade é o encontro de fé com Deus, com que se derrama em nosso coração o seu amor. A partir desse momento, temos a capacidade de amar como Deus nos ama. Por isso, podemos cumprir o mandamento do amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é esse nosso encontro sobre os dons do Espírito Santo. E agora fica o compromisso para vocês fazer as leituras, as passagens bíblicas de Lucas 4:16-21, Marcos 1:9-11, Mateus capítulo 22, os versículos 37-40 e Romanos 8, versículo 15. E depois disso vocês vão descrever sobre as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Falar um pouquinho de cada uma delas. É lógico que vocês podem
rever a catequese e também fazer uma pesquisa na internet, né, ou livros que alguém tiver em casa, tá bom? Então fiquemos aqui agradecendo e vamos encerrar rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro.